Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, eu tô gravando mais um vídeo para vocês, para aqueles que perderam um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial na aula de sexta-feira, que não deu para todo mundo estar presente, né? Mas a gente vai tentar, ao longo das nossas próximas aulas, trazer algumas coisas com relação ao que vocês perderam, então ninguém vai ficar prejudicado, certo? Bom, hoje eu vou mostrar mais ou menos como foi o desenvolvimento da Grande Guerra, né, dessa Primeira Grande Guerra, e falar para vocês um pouquinho algumas coisinhas para a gente tentar já deixar mais claro. Bom, como a gente falou, né, na nossa aula, a aula que a gente dividiu com o professor Ed também, a Grande Guerra, ela envolveu muitos países, tá? Principalmente as grandes potências do mundo, né, do mundo ocidental, e não contava com uma projeção a longo prazo, ou seja, não se esperava que a guerra fosse durar tanto tempo. Nenhuma das nações esperava e nem tinha condições de sustentar um conflito que se estendesse anos a fio. Mas a Primeira Guerra Mundial se desenvolveu ao longo de 4 anos e 3 meses, que é um período muito longo, que acabou exigindo maiores esforços e diferentes estratégias militares para poder continuar desenvolvendo a guerra e vencer, né? Os esforços que foram mobilizados para o conflito deram aos estados o controle massivo sobre as suas economias, exigiu recrutamento de pessoas para lutar e também para trabalhar tudo em prol da guerra. Várias formas de tecnologias começaram a ser empregadas, né? Então a tecnologia desenvolveu muito, mostrando ao mundo uma tecnologia de destruição até então desconhecida, né? Que nunca tinha sido observada antes. Encoraçados então como tanques de guerra, obuses, submarinos, aviões, tudo isso inaugura esse novo conceito de conflito bélico, né? Bélico é a questão do armamento. Além disso, o desenvolvimento da guerra deu a algumas nações uma ideia de como precisar investir nesse armamento, né? Para que se tenha bons soldados, bom campo de batalha, né? E foram várias as nações que tiveram que ser envolvidas também nesse processo. Por exemplo, algumas nações que eram colonizadas, como a África, a Ásia, elas foram também obrigadas a dispor de homens e de recursos para a guerra, né? Não foi só a metrópole, vamos assim dizer, as colônias também precisaram se desenvolver. A Primeira Guerra foi uma guerra que acabou envolvendo não todo mundo, mas que acabou sim todo mundo sendo prejudicado, né? De forma muito econômica, porque ela envolveu diversas tramas, alianças, interesses, rupturas de pactos, né? E também se desenvolveu em diversas fases. Na verdade, nós vamos dizer as etapas que foram 2, né? A primeira foi a Guerra de Movimento, quando as tropas alemãs elas fizeram um ataque incisivo sobre a França. Com essa estratégia, os alemães esperavam vencer a guerra sem muitas dificuldades, né? Essas são as fases da guerra. No entanto, a vitória francesa conteve essa estratégia dos alemães. Passando esse primeiro momento, nós tivemos outros conflitos que entram numa nova fase, né, que fica conhecida como a Guerra de Posições ou Guerra das Trincheiras, que nós falamos isso na nossa aula. Esse período ele envolveu batalhas grandes, batalhas penosas, duras, que não resultou em nenhum avanço militar significativo para nenhum lado, mas resultou em bastante morte. A gente vai ter um pouquinho mais à frente, em 1917, uma importante aliança que vai ser feita, né, com os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos, então, ele vai entrar, lembra que nós falamos, ele entra para poder decidir os rumos dessa guerra, né? Então, nesse ano, os Estados Unidos resolveram aliar-se à Tríplice Entente. Lembra quem fazia parte da Tríplice Entente? Nós tínhamos a Inglaterra, a França e o Império Russo. A Rússia ela estava saindo para resolver uns problemas e conflitos internos, que nós vamos ver como a Revolução Russa, né? E aí, os Estados Unidos ele entra com novos soldados, né? A adesão norte-americana ela deu-se graças à saída dos russos, que a gente tem falado agora. Então, foi por conta desse processo que os Estados Unidos ele ingressa. E tinha todo o interesse de preservar, né, ou as suas
possessões imperialistas os Estados Unidos. Apenas com o emprego de novas tecnologias e a chegada de 1,2 milhão de soldados, imaginem só, nós temos mais de todo mundo cansado, né? Nós falamos isso na aula, inclusive, todo mundo muito cansado, de repente a gente tem uma injeção de mais de 1 milhão de soldados estadunidenses para vir combater. Então o conflito ele vai levar novos rumos. Os alemães, que até então venciam boa parte das batalhas, eles foram contidos com uma segunda derrota, né, em território francês. A Inglaterra conseguiu subjugar as forças turco-otomanas e a Itália derrotou exércitos austríacos. Então estava assim meio que decretada a vitória da Tríplice Entente. Lembra que nós falamos que o decreto de vencer uma guerra não necessariamente é vencer, mas nós temos sim um lado privilegiado, né? Foram vários confrontos e a Primeira Guerra Mundial ela foi responsável pela morte de 17 milhões de pessoas, contando soldados e civis, né? Só que teve também a mutilação de quase 20 milhões de soldados e civis também. O que é uma mutilação? É quando você perde parte do seu corpo, né? Além disso, gente, a capacidade econômica europeia sofreu um baque que reduziu em quase 40% a sua produção agroindustrial, uma dívida externa enorme, né? Uma super desvalorização. Ao contrário, os Estados Unidos, ele só acumulou pessoas que deviam a ele, fazendo com que ele ganhasse um patamar de superioridade ali, né? Outros países emergentes também tiveram esse mesmo destino, né? E se tornam, então, nações agroexportadoras, saindo de uma certa forma, ganhando desse processo. Bom, esse vídeo já está com 7 minutos, era mais ou menos um resumo muito rápido do que foi falado na aula de sexta-feira. Essa semana nós temos aula ainda, a gente vai tentar então falar um pouco mais da consequência e fazer outro vídeo sobre as causas e tudo mais. E espero vocês na sala, lembrem que vai valer chamada, então apareçam. E é isso, um beijo, cuidem-se, fiquem em casa.